O outro questionamento que aparece toda hora nos comentários é: mas e a soberania da Ucrânia? A Ucrânia é um país soberano, ela tem o direito de se aliar à OTAN ou à União Europeia ou a quem eles quiserem. O direito tem mesmo, né? Só que como eu já expliquei aqui, nas relações entre países não existe uma força maior que garanta o direito de ninguém, né? Uma coisa é você ter o direito, a outra coisa é você conseguir exercer esse direito. Como eu expliquei no outro vídeo, se você está dentro de um país, esse país tem leis e tem também uma polícia para fazer cumprir essa lei. Por exemplo, se alguém chegar e invadir a sua casa, se 200 pessoas armadas chegarem para invadir a sua casa, você não precisa pegar uma arma e defender a casa com as próprias mãos. Você pode simplesmente se retirar, ir até a delegacia mais próxima, denunciar o caso para a polícia, e a polícia vai lá expulsar essas pessoas da sua casa e levar eles presos. Porque a casa é sua, você tem um direito assegurado pela lei da posse daquela casa, e existe a polícia para fazer essa lei ser cumprida. Nas relações entre países existem acordos e leis internacionais, porém não existe essa figura da polícia que tem mais força do que os países individualmente para fazer cumprir qualquer direito. Quando você decide ser uma nação independente, você tem que entender que você vai ter que garantir a sua própria soberania ou se aliar a um grupo maior como a OTAN que garanta ela para você a troco de alguma coisa, né? Porque nada nesse mundo é de graça. A OTAN não vai proteger a Ucrânia de graça, né? Ela tem algum interesse lá. Agora, na verdade, o que acontece é o seguinte, pessoal, essa questão de território sempre deu problema ao longo de toda a história da humanidade. Dê uma olhada no mapa aqui, os últimos 1000 anos antes da Segunda Guerra Mundial, como o mapa da Europa mudava todo ano. A todo momento alguém está conquistando território de alguém está tentando recuperar um território antigo. Era uma coisa muito comum até a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso caiu um pouco em desuso por 3 motivos. O primeiro deles foi a União Europeia. O que é a União Europeia? São países se juntando em uma instituição maior. Vejam que isso daí tem várias desvantagens em termos de soberania. Você tem que abrir mão de parte da sua soberania, porém com certeza evita guerras internas. Isso aí está comprovado, né? Não existiu nenhuma guerra entre países membros da União Europeia depois que a União Europeia passou a existir. O segundo fator que contribuiu para a redução de conflitos e anexação de territórios foi a criação da ONU. Novamente, um órgão mundial aí, que um governo maior que limita um pouco a soberania dos países. E o terceiro foi o equilíbrio de forças entre Estados Unidos e União Soviética. O poder militar era tão grande dos dois lados que qualquer guerra que envolvesse esses dois países provavelmente acabaria com o mundo, e isso também ajudou para que essas guerras não acontecessem. Quando a União Soviética colapsa e esse equilíbrio se desfaz, aí começam a surgir novamente guerras na Europa. Agora vejam, pessoal, na minha opinião, nada justifica uma guerra em 2022. Com certeza eu acho que a humanidade já tinha que ter evoluído e achado uma solução para conflitos que não seja uma guerra, que não seja um conflito bélico. Mas digamos que a Rússia tenha razão, que a Rússia está realmente reivindicando coisas que ela tem razão. Como que ela faz para garantir os seus direitos se todo o resto do mundo discorda? Não existe uma maneira, né? Não existe uma corte internacional que discute casos desse tipo, uma polícia internacional que vai fazer cumprir a decisão dessa corte. E é por isso que até hoje temos guerras. Quando os países não se entendem, eles resolvem na força, na lei do mais forte. Isso está certo? Não, na minha opinião não está certo. Não está certo porque guerra, o que é guerra? Uma disputa política entre um país e outro país, onde quem vai morrer são pessoas inocentes que não entendem nada de política. Como que isso pode estar certo? A guerra é a faceta mais cruel, mais terrível, mais injusta da humanidade. Não tem como alguém ser a favor de guerra. Agora, como que resolve conflitos internacionais? Ninguém conseguiu sair com uma ideia ainda. E eu não vejo ninguém discutindo isso. Por que não tem ninguém discutindo isso, né? A mídia ocidental foca no fato de que nós somos os mocinhos e os russos são os vilões e, portanto, nós temos que enfrentar os russos. Já os russos contam a história ao contrário e, no fim das contas, as coisas estão sendo resolvidas na base da guerra. Não tem ninguém defendendo o fim da guerra. Eu defendi o fim da guerra no último vídeo e fui massacrado aqui nos comentários.